E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estudar GO? Então pessoal, estou trazendo para vocês vídeos agora de repasso para a prova de GO aí na sexta-feira. Então pessoal, tem bastante conteúdo. Eu não fiz um resumo, na verdade eu fiz uma compactação do material do doutor. Porque eu estava lendo para fazer um resumo, mas eu achei muita coisa que eu acredito que tem importância e eu não quis fazer resumo para não acabar perdendo nenhum conteúdo e acabar faltando aí para estudar, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui nesse vídeo e vou fazer em 2 vídeos, porque como vocês estão vendo aqui, tem 80 páginas aqui de material. Tem algumas páginas mais curtas, outras mais longas, mas mesmo assim eu vou trazer para vocês aqui de uma forma bem compactada. Então, começando aqui por indução e condução do trabalho de parto. Aí, trabalho de parto, né? A definição é o conjunto de fenômenos fisiológicos que tem por objetivo a saída de um feto viável pelos genitais maternos. Aí, a definição do trabalho de parto, né, é essa, e as características ali. Então, 3 contrações de 40 segundos a cada 10 minutos. Dilatação cervical maior a 2 centímetros e borramento de 80%. Aí tem a fase latente, que é até 3 centímetros de dilatação, e a fase ativa a partir de 4 centímetros de dilatação. Aí, estado favorável do colo do útero, que seria medido pelo índice de Bishop, que é o índice que determina a possibilidade da indução do trabalho de parto de acordo com a maduração cervical. E, deixa eu pegar uma anotação que eu fiz aqui, mas é praticamente a mesma coisa que está na tabela, eu só anotei para ficar mais fácil de entender. Então é esse índice de Bishop. A dilatação 0, todo mundo entende, né, que é sem dilatação. Dilatação 1, que é de 1 a 2 centímetros. A dilatação 2 é de 3 a 4 centímetros. A dilatação 3 é de 4 a 5 centímetros. E o borramento? O borramento 0 vai de 0 a 30%. O borramento 1 vai de 40 a 50%. O borramento 2 vai de 60 a 70%. O borramento 3 é acima de 80%. E em relação à posição, posição 0 é posterior, a posição 1 é média ou medial, posição 2 é anterior. Aí na posição 3, como vocês veem no quadro, aí não tem nada. Em relação à consistência, a consistência 0 é dura ou endurada, a consistência 1 é média, a consistência 2 blanda e a consistência 3 aí também não tem nada, vocês podem ver na tabela. Altura da apresentação. Altura de apresentação 0 sobre estreito superior. Altura de apresentação 1, 1 plano. Altura de apresentação 2, 3 plano. E a altura de apresentação 3, 3 e 4 plano. Só corrigindo, gente. A altura de apresentação 2 não é 3 plano, é 2 plano. Eu falei 3, mas é 2. E a altura de apresentação 3, né, é 3, 4 plano. Aí, o que é importante nesse índice aqui? O importante é que a maduração cervical menor que 5 é um cérvix imaduro e tem que induzir inicialmente com prostaglandina. E o índice maior ou igual a 5, o cérvix está favorável e a indução é com oxitocina. Tá, agora vamos passar aqui os períodos. Primeiro, borramento e dilatação do colo uterino. Fase latente. A mãe percebe as contrações uterinas com intensidade e frequência moderada. A fase ativa. As contrações uterinas são mais intensas e com maior frequência. Aí tem aqui entre parênteses, né, 3/4, barra 30 a 35 segundos, barra 10 minutos, eu creio. Eu vou deixar essa simbologia para vocês darem uma olhada aí, porque eu não entendo direito isso daqui. Até vou dar uma pesquisada mais profundamente para mim entender. E dilatação de 4 a 5 centímetros. Aí tem aceleração, pendente máxima e desaceleração.
Aí o segundo período, expulsão do feto, e o terceiro, que é o alumbramento. O alumbramento é o período que transcorre desde que o bebê nasce até que expulsa a placenta, as membranas e os restos do cordão. Definições. Indução é a estimulação das contrações antes do início espontâneo do trabalho de parto, com ou sem ruptura da membrana. E condução é a estimulação das contrações quando as contrações espontâneas falharam em lograr uma dilatação cervical progressiva e ou o descenso do feto. Agora aqui, maduração do colo uterino, administração terapêutica que permite melhorar as condições cervicais, ou seja, o índice de Bishop, com utilização de prostaglandinas, misoprostol e laminárias. Hiperestimulação uterina, atividade uterina exagerada em frequência de mais de 60 segundos, a palpação e em tono. Taxistolia, maior a 5 contrações em 10 minutos. Hipertonia uterina, tono maior a 20 por milímetro de mercúrio. Indicações. As indicações incluem circunstâncias que requerem atenção imediata. Essas são as indicações que incluem circunstâncias que requerem atenção imediata, que seria ruptura prematura de membrana com corioamnionites, ruptura de membrana sem trabalho de parto, pré-eclâmpsia grave, estado desalentador de frequência cardíaca fetal, embaraço pós-término, transtorno médicos da mãe, diabetes mellitus, hipertensão arterial crônica. Contraindicações são similares às que impedem o trabalho de parto espontâneo ou parto, que seria macrosomia notória, gestação múltipla, hidrocefalia intensa, apresentação anômala, estado fetal desalentador, estreitez pélvica, placentação anômala, infecção ativa, herpes genital, por exemplo, e câncer cérvico-uterino. Os riscos. Cesárea aumenta em especial, o risco aumenta especialmente nas nulíparas, com incremento do dobro ou triplo em relação às multíparas. Tem uma relação inversa à escala de Bishop. Corioamnionites tem uma maior incidência em comparação com o trabalho de parto espontâneo. Atonia uterina, as hemorragias pós-parto e a atonia uterina são mais frequentes em mulheres objeto de indução ou condução de trabalho de parto. Indução eletiva, indução do trabalho de parto que não tem uma indicação precisa. Ciaite mais frequente, diferentes estudos não respaldam essa prática, exceto por motivo logístico, como risco de trabalho de parto rápido, mulheres que vivem a grandes distâncias do hospital ou indicações de tipo psicossocial, devido ao risco de prováveis complicações maternas e fetais graves. Indução falida, a indução que falhou, né? É a incapacidade de lograr uma dilatação de 4 centímetros e 90% do borramento ou dilatação de 5 centímetros independente do borramento, depois de 18 horas de administração de ocitocina e membranas rotas, membranas rompidas. Se considera a indução falida se não foi logrado a fase ativa, depois de 36 horas com misoprostol. Esse tempo é maior porque a indução se inicia com o coelho uterino não favorável. Técnica farmacológica, e aí está presente a oxitocina, o misoprostol, dinoprostona e donadoras de óxido nítrico. Prostaglandinas ou laminárias. Se o colo uterino é desfavorável, pontuação menor que 6, 6 ou menos no caso, né? Aí que tá, lá naquela tabela, se vocês verem, tá dizendo maior ou menor que 5, e aqui ele tá dizendo 6. Eu fiquei meio em dúvida, talvez vocês fiquem em dúvida também, agora fica aí, porque tá no slide dele, a tabela mostrando maior ou menor que 5, e aqui depois no material dele também fala de 6. Aí eu não sei qual o valor que é o mais aceitável. Então, se o colo uterino
está desfavorável, pontuação de 6 ou menos, se considera imaduro e se deve melhorar a pontuação, maduração, antes da indução com oxitocina. A oxitocina, se o colo uterino é favorável, pontuação de 6 ou mais, se considera maduro e geralmente se logra induzir satisfatoriamente o trabalho de parto somente com ocitocina. O misoprostol, as contraindicações. Ele está contraindicado em caso de cicatrizes uterinas prévias. Aí tem uma observação, que no caso de uma cesárea prévia de até 26 semanas, se pode utilizar o misoprostol, tendo em conta o entorno habilitante. O que seria esse entorno habilitante? Outras características que que possibilitem o uso do misoprostol. Outras situações que contraindiquem a indução de trabalho de parto, alergia ou hipersensibilidade ao misoprostol, disfunção hepática severa, coagulopatia ou tratamento com anticoagulante. E aqui tem outra observação, que tem que se avaliar a utilização de métodos mecânicos de maduração cervical, laminária ou sonda vesical em condições médicas que contraindicam o uso do misoprostol. Pontos importantes a considerar sobre o misoprostol. A dose eficaz do misoprostol varia para cada mulher. A administração mais efetiva para induzir o parto é a vaginal. A administração é dose-resposta, com dose sucessiva. A administração se mantém até estabelecer um índice de Bishop de 6 ou mais. Como está reforçando várias vezes o 6 ou mais aqui, eu acho que a gente deve levar em conta esse 6 aqui. Não administrar uma nova dose de misoprostol se tem atividade uterina igual ou maior a 2 contrações em 10 minutos. Use a oxitocina exclusivamente se já transcorreram 4 horas da última dose de misoprostol. O útero deve relaxar-se entre uma contração e outra. Realizar controles maternos e fetais estritos, já que a hiperestimulação é mais frequente com misoprostol que com oxitocina, podendo produzir alteração de bem-estar fetal e excepcionalmente a rotura uterina. Se deve disponer de tocolíticos para tratar uma taxistolia e ou hipertonia, assim como de uma sala de operações para efetuar uma cesárea de urgência. O regime. Indução do parto, 25... Eu nunca sei o que é essa sigla OG aqui. Na verdade eu sei, mas eu acabo esquecendo. Via vaginal, colocando uma tableta de 25 no fundo do saco posterior, cada 6 horas, ou 25 via oral, cada 2 horas. Observação, se você, no serviço que você está atuando, só dispõe de tabletes de 200, você pode obter uma dose menor mediante a dissolução em água. Aí tem aqui a forma de dissolver, que é uma tableta de 200 em 200 ml de água e administrar 25 ml dessa solução para a via oral. Gente, essas coisas aí de dosagem, de medicamento, eu acredito que não vai cair. Eu coloquei aqui assim só por segurança, mas eu não acredito que precise focar tanto nisso aqui não. Tá. Agora a oxitocina. O propósito do uso da oxitocina é conseguir uma atividade uterina suficiente para gerar câmbios do colo uterino e descenso fetal. Regular uma atividade uterina que não cumpre o requisito de 3 contrações em 10 minutos. Intensificar uma atividade uterina que não cumpre a duração de 40 segundos para cada contração. A concentração em plasma decresce rápido porque tem uma vida média de 5 minutos, inicia a resposta uterina em 3 a 5 minutos e alcança o estado constante no plasma em 40 minutos. Pontos importantes a considerar sobre a oxitocina, e alguns deles são iguais ao da outra medicação ali em cima, esqueci o nome. Peraí, só um pouquinho. É o misoprostol. Algumas delas são iguais. Então, os pontos importantes: a dose eficaz de oxitocina varia para cada mulher. A administração é EV, diluída em solução salina de 0,9%.
A administração é dose e resposta, com aumento gradual da dose e velocidade de infusão. A administração se mantém até estabelecer um trabalho de parto regular, 3 contrações em 10 minutos, cada uma de mais de 40 segundos de duração. Manter a velocidade até o momento do parto. O útero deve relaxar-se entre uma contração e outra. A hiperestimulação pode produzir alteração do bem-estar fetal e, excepcionalmente, rotura uterina. O regime da oxitocina: infunda oxitocina 2,5 unidades em 500 ml de solução salina normal a 10 gotas por minuto. Isso equivale aproximadamente a 2,5 por minuto. Aumente a velocidade de infusão em 10 gotas mais por minuto cada 30 minutos até que se estabeleça um bom padrão de contrações. Mantenha essa velocidade até que finalize o parto. Se se produz hiperestimulação, uma contração de mais de 60 segundos de duração, ou se tem mais de 4 contrações em 10 minutos, detenha a infusão e relaxe o útero utilizando tocolíticos. Se uma velocidade de infusão de 60 gotas por minuto não produz 3 contrações em 10 minutos, e cada uma de mais de 40 segundos de duração, aumenta a concentração de oxitocina a 5 unidades em 500 ml de solução salina normal e regula a velocidade de infusão a 30 gotas por minuto, 15 ml por minuto. Aumente a velocidade de infusão em 10 gotas mais por minuto a cada 30 minutos até que estabeleça um padrão de contrações satisfatório e se alcance a velocidade máxima de 60 gotas por minuto. Então essa aqui é a velocidade máxima, 60 gotas por minuto. Técnicas mecânicas: sonda transcervical, colocação de sonda Foley através do orifício interno do colo uterino. A tensão descendente que se emprega ao aderir a sonda ao músculo pode levar à maduração do colo uterino. Colocação de solução salina extramniótica, correspondente à administração constante de solução salina através da sonda até o espaço entre o orifício interno do colo uterino e as membranas placentárias. E aqui fala de dilatadores higroscópicos, que dilatam em forma lenta o colo uterino e atraem água dos tecidos cervicais e se expandem. A miniotomia, aí diz aqui, RM, rotura espontânea de membrana, e RAM, rotura artificial de membrana. Evitar prolapsos de cordão umbilical, no caso essa miniotomia, ela é feita para evitar os prolapsos de cordão umbilical, e é indispensável valorar a frequência cardíaca fetal antes e imediatamente depois da amniotomia. E os tipos de amniotomia: eletiva, para acelerar o trabalho do parto, para indução, colo uterino com 2 a 3 centímetros de dilatação, e para condução, para trabalho de parto anormalmente lentos, no caso, anormalmente lentos. Agora, anomalia placentária, variantes de forma e tamanho. Placenta múltiples, bilobuladas, mais frequente que a multilobulada. Estão formadas por vários discos independentes de tamanhos similares. O cordão se implanta entre os lóbulos placentários, seja através de uma ponte coriônica que os conecta ou em membranas intermediárias. Placenta succenturiado corresponde a uma versão mais pequena da placenta bilobulada. Se desenvolve um ou mais lóbulos acessórios pequenos na membrana, a uma certa distância da placenta principal, que costuma ter conexões vasculares de origem fetal. Incidência de até 5%, e as incidências são maiores em embaraço gemelar, aí vão para 10%. Pode ficar retenidos no pós-parto e pode produzir sangrado fetal perigoso no momento do parto. Placenta membranácea. As membranas fetais, ou grande parte delas, se encontra coberta por velhosidades funcionais. Em ocasiões, pode produzir hemorragia intensa e se tem implantação prévia ou acretismo.
placenta em anilho, placenta anular. A incidência é de um caso a cada 6.000 partos. A placenta tem forma anular e às vezes se vê um anilho completo de tecido placentário. Tem forma de ferradura na maioria das vezes. Forma de ferradura parecido com o que está aqui, ó. Essa anomalia tem maior probabilidade de hemorragia e restrição do crescimento do feto. Placenta fenestrada é uma anomalia infrequente, então quase não ocorre, a ocorrência é mínima. Não existe a porção central da placenta, discoide, então ela não tem aquele formato de disco, ela tem um formato parecido com esse desenho aqui, ó. Ela é fenestrada, isso aqui é uma fenestra, para quem não sabe o que é uma fenestra, como se fosse um furo, um buraco assim no meio. Pode induzir de maneira errônea a busca de algum lóbulo placentário retenido. Placentação extracoriônica, quando a placa coriônica que se encontra do lado fetal da placenta é mais pequena que a placa basal da placenta, que se localiza na cara materna. A periferia permanece descoberta e se descreve como término placenta extracoriônica. Placenta circunmarginada. O anilho carece de depressão central e não se conhece de maneira clara a evolução clínica adversa. Circunvalada. Tem uma depressão central circundada por um anilho engrossado de cor cinza blanquecino. O anilho está formado por um plegue duplo de corion e âmineos, entre das quais se encontra tecido decidual degenerado e fibrina. Incrementa o risco de hemorragia pré-parto, tanto por desprendimento prematuro de placenta como por hemorragia fetal. Parto prematuro, mortalidade perinatal e má formação congênita. Agora uma coisa bem importante, foi falado bastante isso aqui, e até na prática foi falado também, né, na prática e na teórica. Placenta ácrita, íncrita e pércrita. A placenta ácrita é a implantação da placenta com uma aderência anormal firme à parede do útero. Então, é essa aqui, ó. Tem no desenho aqui para vocês verem. É uma implantação firme com aderência anormal na parede do útero. Como consequência de falta parcial total da decídua basal e desenvolvimento de fibrinoide. As velocidades placentárias estão fixas ao miométrio. A placenta íncrita. As velocidades estão, na realidade, elas invadem o miométrio, que é essa aqui, ó. Elas estão invadindo o miométrio. E num grau de gravidade é redundância, né? Mas se for analisar pela gravidade, tá aqui é normal, né? A menos grave que é a ácrita, a de média gravidade que é a íncrita e a de maior gravidade, né? Que é a pércrita. Então, a íncrita, que as velocidades em realidade invadem o miométrio, e a placenta pércrita, que as velocidades penetram através do miométrio e inclusive pode chegar a pegar aí órgãos vizinhos aí, como bexiga, intestino. No caso das placentas ácrita, íncrita e pércrita, pode ser completa, se afeta todos os cotiledones, parcial, que só afeta alguns lóbulos, ou focal, que afeta um lóbulo ou parte desse lóbulo. Ainda falando sobre placenta ácrita, íncrita e pércrita, a incidência vai aumentando devido ao incremento da taxa de cesáreas, está de 1 para 2.500. Transtornos relacionados: placenta prévia, 1/3 dos casos, cesáreas prévias, 1/4 dos casos, legrados de aspiração manual endouterina ou legrado uterino instrumental em 1/4 dos casos, multiparidade mais de 6 partos em 1/4 dos casos. E a valoração perioperatória se dá através de ecografia Doppler e ressonância magnética ginecológica. O manejo interdisciplinário, banco de sangue, cirurgiões, urólogos e etc.
no caso ali, fala cirurgião e urólogo, porque no caso dessa placenta tá pegando ali a parte da bexiga, né, os urólogos e ali parte do intestino, os cirurgiões e o outro pessoal aqui multidisciplinar aqui. Transtorno circulatório. Transtorno do fluxo sanguíneo materno é aquele que interrompe o fluxo sanguíneo materno para dentro da placenta. Infarto do piso materno. Produz restrição de crescimento intrauterino, aborto espontâneo, parto prematuro e óbito. Depósito de fibrinoide perivelhoso se produz por depósito de fibrina, hematomas, retroplacentário, marginal, trombose subcoriônica e o hematoma subamniótico. Transtornos circulatórios, interrupção do fluxo sanguíneo fetal. É aquele que afeta o fluxo sanguíneo fetal através das velhosidades. A capacidade funcional da placenta se conserva com 70%, sem apresentar alteração adversa ao feto. Aí tem o desenho aqui para vocês estarem dando uma olhada na vasculopatia trombótica fetal. Que está escrito aqui, vasculopatia trombótica fetal e hematoma. Aqui tem os dois, hematoma e a vasculopatia fetal. Calcificação placentária. Não permite predecir a evolução neonatal. A calcificação se acumula com o avanço da gestação e se associa a maior grados com tabaquismo e aumento dos níveis séricos de cálcio na mãe. Aí tem os graus. Placenta grado 0 é homogênea e carece de calcificação. Placenta grau 1 tem ecogenicidades dispersas e ondulações sutis da cara coriônica. Placenta grau 2 mostra ponteado ecogênico na cara basal. Placenta grau 3 tem rendiduras ecogênicas que se estendem desde a cara coriônica até a cara basal. Aí aqui nesse quadrinho está bem ruim de enxergar, eu vou dar uma aumentada aqui, mas na verdade aqui só mostra mais ou menos como se fosse uma representação gráfica e como que vai aparecer aqui na eco, mas o que está escrito ali é a mesma coisa que eu já li. Ó, aqui, grau 0, placenta homogênea, é o grau mais jovem, corresponde a primeiro e segundo trimestre do embaraço. O grau 1, área ecogênica difusa, que se começa a observar certas calcificações cerca da semana 31. O grau 2, semana 36 e continua até o final da gravidez. A estrutura da placenta nesse momento é irregular devido aos depósitos de cálcio que se formam indentações. O grau 3 aparece indentações profundas, se observa os cotiledones, são as placentas totalmente calcificadas ou envelhecidas. Aqui são os grados, no caso, esse aqui, né, são os grados de madurez placentária pela classificação de Granum. Aqui, lesões por hipertrofia das velocidades agora. Eritroblastose grave, hidropesia fetal, diabetes materna, insuficiência cardíaca congestiva do feto e sífilis materno-fetal. Tumores placentários. Enfermidade trofoblástica, útero excessivamente agrandado, vômito, sangrado vaginal e pré-eclâmpsia. Corioangioma, único tumor benigno da placenta. Tumor metastásico da placenta, melanoma, leucemia e linfomas e câncer mamário são confinados ao espaço intervelhoso e, por tal motivo, não afetam o feto. Anomalias do cordão umbilical. Aí tem aqui a longitude do cordão umbilical normal, né, que é de 50 a 60 centímetros. Aí diz as anomalias. Cordão curto. Restrição de crescimento intrauterino, malformações congênitas, sofrimento fetal no parto e aumenta o dobro a morte fetal.
Cordões largos, prolapso do cordão, nós, sofrimento fetal e perdas fetais. Diâmetro, delgado, se relaciona com restrição de crescimento. Desculpa, gente. O diâmetro, quando ele é delgado, ele se relaciona com a restrição de crescimento intrauterino, e diâmetro maior com macrosomia. Giros do cordão. O índice de giro umbilical se define com um número de giros completos dividido entre a longitude do cordão em centímetros. Giro diminuído está relacionado à perda fetal, e giro aumentado está relacionado à restrição do crescimento intrauterino, acidose, asfixia fetal durante o parto. Número de vasos do cordão umbilical. Artéria umbilical única, que está relacionado com a diabetes, epilepsia, pré-eclâmpsia, hemorragia pré-parto, oligohidrâminos e polidrâminos e anomalia cromossômica. Cordão com 4 vasos, remanente venoso, são raros, relacionado com anomalias congênitas. Anastomoses de Hirtl, conexão entre duas artérias umbilical a 3 cm da inserção da placenta, aliada na maior parte das placentas, atua como válvula de segurança. A artéria umbilical fusionada ocorre durante o desenvolvimento embrionário. As artérias deixam de se dividir e formam um lúmen comum fusionado. Inserção marginal. A inserção do cordão no borde da placenta. Tem pouca importância clínica, então até acredito que isso aqui nem vai cair. Inserção bifurcada é infrequente. O sítio de inserção é normal, mas os vasos umbilicais perdem a gelatina de Wharton protetora pouco antes de unir-se à placenta. Aí essa aqui que é importante. Inserção velamentosa, que é de importância clínica, e essa então pode cair na prova. Os vasos se abrem no borde da placenta, se encontra circundados só por um plague de âmnios, incidência de 1%. Vasos prévios são os vasos que se localizam por cima do coelho uterino, se mantém entre o coelho e a parte fetal que se representa. Aí tem aqui as figuras, né, representando a placenta bilobulada, inserção marginal, placenta subcenturiada, placenta circunmarginada, inserção velamentosa, placenta circunvalada, que é aquelas coisas que a gente já falou e está representando aqui através de desenhos. E essa inserção velamentosa aqui, que é a mais importante clinicamente falando, e que pode cair na prova, é essa aqui, ó. Então, essa aqui tem que dar uma atenção, que eu acredito que pode cair na prova isso aqui. Anomalias do cordão que podem impedir o fluxo sanguíneo. Nós, falso e verdadeiro, incidência de 1%. Os nós verdadeiros aumentam o risco de óbito fetal entre 5 e 10 vezes. Circulares de coelho. Por sorte, é uma causa infrequente de evolução perinatal adversa. Apresentação funicular, cordão umbilical pode ser a parte que se apresenta durante o trabalho de parto e na maior parte das vezes se associa a apresentações anômalas. Estenose do cordão umbilical é um estreitamento localizado do diâmetro do cordão que geralmente se desenvolve na região que se inserta no feto. Então, é uma anomalia que ela ocorre ali próximo do feto, ali, onde se insere o cordão ao feto. Hematoma, acúmulo de sangue que se relaciona com cordões curtos, traumatismo e enredamento. Anomalia do cordão que pode impedir o fluxo sanguíneo, ainda continuando, né? Quistes, que são um remanente da alantoide descoberto por epitélio e pode coincidir com a persistência do uraco. O doutor falou que é esse uraco aqui lá na aula, e acho que tem um pouco mais para frente também no material dele. Eu não vou lembrar agora o que é. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada. O pseudoquiste, né, que é como se fosse um quiste falso, que são mais frequentes e se formam pela degeneração focal da gelatina de Wharton.
tromboses. A trombose venosa tem taxa de morbilidade e mortalidade mais baixa que as arteriais. Então a trombose venosa ela tem mortalidade e morbilidade menor do que a trombose arterial. Essa última, né, que no caso da trombose se relaciona com restrição de crescimento intrauterino e perda do feto, perda do produto, né, perda do feto. Dilatação vascular, as varizes venosas umbilical é uma dilatação intensa localizada que pode desenvolver-se dentro da região intramniótica da veia umbilical ou em sua porção dentro do abdômen fetal. As complicações podem ser rotura ou trombose de varizes, compressão da artéria umbilical e insuficiência cardíaca fetal por aumento da pré-carga. Rotura prematura de membrana, gente. Vamos começar aqui um outro assunto. Rotura prematura de membrana. A definição se denomina a rotura das membranas ovulares que se produz por menos uma hora antes do começo do trabalho de parto, depois das 22 semanas de gestação e um produto, ou seja, um feto, igual ou maior a 500 gramas. Período de latência, tempo transcorrido entre o momento em que se produz a rotura e o parto, e ele é inversamente proporcional à idade gestacional. Gestação de término, 60% inicia o trabalho de parto em 24 horas e ao redor de 95% nas 72 horas posteriores à rotura da membrana. Gestação de 28 a 34 semanas, 50% inicia o trabalho de parto em 24 horas e 80% no prazo de uma semana. Gestação de 24 a 34 semanas, somente 50% inicia o parto em uma semana. Quando se supera as 24 horas, a rotura da membrana se define como prolongada. A incidência de RPM é de 15 a 30% dos partos pré-término. As causas. Estas ocasiões relacionadas com o fator de agressão externo, amnioscopia, amniocenteses, etc., pero habitualmente a causa é desconhecida. Fatores de risco para rotura prematura de membrana. Antecedente de rotura prematura de membrana em gestação prévia, antecedente de parto pré-término, incompetência cervical, polidrâminos, embaraço múltiplo, tabaquismo, hemorragia genital, infecção, longitude cervical por ultrassonografia inferior a 25 mm. O risco materno aumenta a morbimortalidade materna à expensa da infecção por corioamnionites e mais raramente endometrites e sepse puerperal. A frequência e a gravidade destas se encontra estreitamente vinculada com a duração do período de latência. Quando o mesmo supera as 24 horas de risco, o risco se incrementa significativamente. Vou ler de novo porque eu enrolei aqui. Quando o mesmo supera as 24 horas, o risco incrementa significativamente. Aumento da incidência de desprendimento placentário. Aumenta a incidência de desprendimento placentário. Risco feto neonatal. Alta morbimortalidade perinatal devido à imadurez, enfermidade membrana hialina, incremento de incidência de presentação pelviana, infecções, sepse neonatal precoce, meningites e bronconeumonia. Aumenta proporcionalmente com a duração do período de latência, acidente do parto, procedência do cordão ou partos fetais. Diagnóstico. O diagnóstico é clínico, a mulher refere perda de líquido pela vagina, que inicia de forma súbita, geralmente sem dor ou outros sintomas associados, e que continua de forma intermitente, obrigando o uso de compressas. Aí está aqui a cor, a quantidade, o odor e a hora, né, o tempo dessa perda de líquido amniótico. O diagnóstico. Ele se dá também pelos câmbios de pH vaginal. A vagina durante o embaraço ela tem um pH de 4,5 a 5,5 e o líquido amniótico faz o pH aumentar até valores superiores a 6.
Aí tem o falso negativo, que é em 3 a 5% dos casos, que é escasso líquido ou de duração prolongada, e o falso positivo, de 4 a 15%, infecções vaginais, contaminação vaginal por sangue ou por urina infectada. Diagnóstico ainda, né? Cristalização, teste que realiza com a microscopia, no qual se pode observar o cloruro de sódio presente no líquido amniótico, que cristaliza em forma de folha de helêtio ao secar-se em lâmina. Eu não sei o que é folha de helêtio, mas para mim, esse desenho aqui parece aqueles floquinhos de neve, sabe? Que aparece assim, principalmente nos desenhos, assim. Mas eu não sei o que. Tem que dar uma pesquisada o que é orra de helêtio. Ele falou a tradução disso, só que eu não lembro. Ainda no diagnóstico, prova de tinção de células, glóbulos lipídicos, se tingem de laranja com sulfato de azul de Nilo, são facilmente reconhecíveis com o microscópio. A presença dessas células mostra elementos próprios da descamação fetal. Falso negativo, pouca concentração de células laranjas quando o embaraço é menor a 32 semanas. E falso positivo, contaminação do conteúdo vaginal com lípidos provenientes das glândulas sebáceas. Continuando o diagnóstico, tem bastante coisa no diagnóstico aqui. Presença de fosfatidilglicerol se encontra nas secreções pulmonares do feto e sua presença no canal vaginal depois da centrifugação confirma a ruptura prematura de membrana, ademais da maduração pulmonar fetal. A técnica é cromatografia em capa fina, se realiza em laboratório especializado. Falso negativo, no caso do pulmão fetal imaduro. Falso positivo, infecção ovular. Continuando aqui. Câmbio de color, câmbio na cor, né? Mudança na cor. Quando o líquido amniótico se aquece, se torna branco e, em câmbio, o moco cervical se torna marrom. Esse câmbio de cor se deve aos eletrolitos que contém no líquido amniótico. A técnica: depois da limpeza do coelho uterino e fundo do saco vaginal, se extrai uma pipeta de material do canal cervical e se coloca em um porta-objeto e se estende calentando suavemente a lâmina entre 30 e 60 segundos e se câmbio de color a branco indica líquido amniótico. Falso negativo, insuficiente eliminação de líquido amniótico com predomínio de muco cervical. Falso positivo, presença de substâncias que viram ao branco com calor, por exemplo, a urina. Presença de alfa-fetoproteína. Essa proteína se encontra em elevada concentração no líquido amniótico e não existe secreção vaginal não existe na secreção vaginal e nem na urina. A técnica: colorimetria utilizando anticorpo monoclonal de alfa-fetoproteína. Falso negativo, pouca concentração de alfa-fetoproteína ao término da gestação. Pessoal, essas coisas, esses diagnósticos aqui, eu acho que não vai cair nada. É como eu falei anteriormente do outro assunto ali, eu tô falando mais assim para segurança aí, para quem quiser estudar tudo, porque eu tô passando tudo aqui para vocês. É um repasso completo mesmo de toda a matéria que ele passou. Provas auxiliares de diagnóstico. Ecografia ajuda a confirmar o diagnóstico e confirmar a idade gestacional, estimar crescimento fetal e madurez placentária. Para a confirmação se realiza a medição de ILA, né, que é índice de líquido amniótico. Valores normais são de 8 a 18 centímetros. Você pode ter em conta também a medição do bolsilho maior, que o doutor falou, e isso aqui pode cair, esse negócio de bolsilho maior aqui, que consiste na medição vertical do bolsilho mais ancho, que não tenha cordão umbilical ou das extremidades fetais. Os valores normais são de 2,1 a 8 centímetros. Diagnóstico diferencial, diagnóstico diferencial da ruptura prematura de membrana. Emissão involuntária de urina, fluxo vaginal abundante, rotura alta da membrana e saco ovular duplo, bolsa aminiocorial.
A conduta obstétrica. A conduta que corresponderá a adotar frente à ruptura prematura das membranas dependerá de suspeita ou presença de infecção ovular, desenvolvimento e madurez fetal, em especial do pulmão. Conduta obstétrica é anti-infecção ovular. Interromper a gestação em todos os casos, sem ter em conta nessa decisão o futuro do neonato. Então, o que quer dizer isso aí? Aqui, de preferência em um parto normal. O que quer dizer isso? Que vai interromper a gestação sim ou sim, sem ter em conta o feto, o bebê no caso, não importa. Tem que interromper. Não importa se o feto vai sobreviver ou não. Extrair uma amostra para cultivo e antibiograma, administração de antibiótico, ampicilina 2 gramas cada 6 horas, mais gentamicina de 3 a 5 miligramas por quilo diário, controle estrito no pós-parto imediato para evitar hemorragia massiva. Continuando aqui, conduta obstétrica a término e cerca del término. Neste grupo de paciente, o problema relacionado à prematurez não existe. O debate está entre proceder à indução do parto bem em forma imediata ou depois de um intervalo curto de tempo, que potencialmente aumente, meu Deus, isso potencialmente aumenta o risco materno de distocia e cesárea, ou manter uma conduta expectante, o que pode aumentar o risco de infecção para a mãe e o feto. Valoração obstétrica para não iniciar indução, apresentação anômala, gemelares, cesárea prévia, placenta prévia, desprendimento de placenta normo incerta, suspeita de sofrimento fetal e etc. Nesses casos, não se inicia a indução nem a conduta expectante. Conduta obstétrica de 27 a 34 semanas. Melhor resultado com tratamento expectante, se confirma a imadurez fetal, prova de fosfatidiglicerol, corpos lamilares, exame físico, etc. A mulher deve permanecer hospitalizada e controlar a aparição de sintomas e signos de infecção. E a alteração do bem-estar fetal, essa conduta se manterá até as 34 semanas. Maduração pulmonar. Betametasona, 12 mg dia por 2 dias, ou dexametasona, 12 mg dias por 2 dias. Antibióticos, ampicilina 2 gramas EV, e depois 1 grama a cada 4 horas por 7 dias até o parto. Tocolise, somente para complementar a maduração pulmonar. Sulfato de magnésio para neuroproteção. Conduta obstétrica em menores de 27 semanas. É um mau prognóstico perinatal, a probabilidade de alcançar uma idade gestacional que permita a viabilidade é inferior a 40%, 50% dos nascidos que sobrevivem têm problemas neurológicos ou sequelas graves de outros tipos. Iniciar corticoides somente os que alcançam as 27 semanas e não se conhece que o uso de antibióticos de amplo espectro ou utilização de tocolítico proporciona benefício. E aqui vai começar agora, pessoal, líquido amniótico. Só que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu já passei da metade do material aqui e vai ficar pesado o vídeo para carregar daí para o YouTube também. Mas eu já vou deixar esse material aqui que eu fiz, que eu dei uma compactada, né, no material do doutor, eu vou deixar disponível para vocês no primeiro link fixado no vídeo, para vocês estarem baixando, e na sequência aí, provavelmente amanhã, eu já vou estar trazendo a segunda parte do vídeo, que seria a parte final, né, para finalizar aí esse repasso. Muito obrigado a todo mundo, se inscrevam aí no canal, deixa um joinha aí, compartilhe o vídeo aí, como eu sempre falo, é gratuito, vai ser sempre gratuito, e eu estou começando agora, fiquei meio para trás aí nos repassos aí que tava, falar bem a verdade, tava meio desanimadão aí, mas agora já dei um up e vou estar voltando com os repassos aí para vocês, pessoal. Tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima parte do vídeo aí.